o código de ética do capelão hospitalar. É muito importante, irmãos, nós sabermos sobre o código de ética, porque nós precisamos usar bastante. O código de ética do capelão. O que é ética? A palavra ética vem do grego ethos, significa costumes e práticas que são aprovados por uma cultura. A ética é a ciência da moral. Em termos profissionais, a ética é o conjunto de princípios morais pelos quais o indivíduo deve orientar o seu procedimento na profissão que exerce. Então é muito importante, irmãos, vocês estarem lendo o código de ética que tem aqui 51 artigos. Então são muitos artigos que a gente precisa, ler para a gente poder seguir esse código de ética da capelania hospitalar, porque ele é muito complexo, esse estudo da capelania hospitalar. Então, aqui nas disposições gerais, o artigo vai até o artigo 51. Então, quando os irmãos forem ler, leiam o código de ética. O capelão religioso tem sua ética voltada para a administração hospitalar, que são todas as pessoas que trabalham no hospital em geral, até na administração interna do hospital, quem administra, quem é a recepcionista, todas as pessoas, a gente precisa ir de encontro com essas pessoas para falar do amor de Deus. Chefe da enfermaria, que é a chefia da enfermaria. Chefia médica, que é o chefe dos médicos, os médicos auxiliares. O paciente e seus familiares. Então, não é só o paciente. Então, são várias pessoas que trabalham no hospital, em geral, médicos, enfermeiros, e também os parentes das pessoas que estão no hospital internada, que estão ali acompanhando, ficando, às vezes, dia e noite, às vezes não vão para casa, ficam ali, principalmente se for criança. Então, no meu caso, eu descobri a minha vocação para a capelania hospitalar por uma experiência própria mesmo, que foi com os meus 2 filhos, Primeiro foi o Felipe, quando ele tinha 2 anos, ele ficou internado no Hospital Infantil do Ipiranga, quando eu morei lá, no de 92, faz muito tempo. Então, desde esse tempo que eu comecei a despertar, sobre a capelania hospitalar, porque lá eu via o sofrimento das mães como eu também sofri, porque ele ficou 15 dias internado com infecção do ouvido, e aí deu uma desidratação nele, ele teve que ficar internado. E lá nós ficávamos juntos, eu e as outras mães. Eu podia ficar com ele, porque eu tive licença do meu trabalho, dia e noite. Às vezes eu ia dormir em casa, mas eu voltava de dia. Mas tinha mães que não podiam estar, porque trabalhava e não podia estar com o filho, então eles eram cuidados pelas enfermeiras. E tinha mães também que preferiam que o filho estivesse no hospital do que em casa por causa da necessidade financeira. A maioria da ala que o Felipe estava era desidratação. Então era falta de alimento, falta de cuidado. E as mães não tinham tempo para esses filhos. E aquilo começou a me despertar assim uma necessidade de estar tanto cuidando do Felipe quanto aquelas crianças que estavam sem mães. Porque as enfermeiras tinham que dar a mamadeira na boca de cada criança no berço deitada, porque elas não podem pegar as crianças, só pode pegar para dar banho, trocar, põe lá. E eu ficava assim com uma pena daquelas crianças que olhavam para mim com aquele olhar assim, me pega, me tira daqui. E tinha mães que não iam nem no dia da visita visitar essa criança. Então, é muito doloroso para a gente ver isso. E também, quando a minha filha ficou internada, eu vi a necessidade também da capelania nos hospitais, para dar consolo para essas mães que ficam lá dia e noite com seus filhos. Eu mesma não vi naquela época nenhum tipo de capelania no hospital. E quando nós estamos acompanhando um paciente, ou mesmo nós mesmos estamos internados, eu não tive esse problema de ficar internada, a não ser quando eu fui ter o meu filho, que foi um processo de cesariana. Eu me senti um pouco assim, abandonada no hospital, porque você abre o olho assim, onde eu tô, não sabe nem onde você tá, não sabe que hora que você vai sair, não sabe que hora que você vai comer, não sabe.
as pessoas só vêm falar com você quando vem para aplicar uma injeção ou trocar o soro, não é assim, você é tratado assim. Então, acho que muitas pessoas já tiveram, né, quem ficou internado, ou teve alguém que ficou internado, ou seja filho, pai, mãe, já teve essa sensação, né, de abandono, ou querendo uma palavra de conforto, porque se sente muito inseguro nessa hora, né, não sabe o que vai acontecer com você. E também tive uma experiência de 5 anos, que eu trabalhei no hospital de São Francisco, na área da administração e recepção, mas eu tinha livre acesso, né, aos pacientes e quartos e até a UTI, então eu fiz capelania sem ser capelã, né? Eu gostava de estar nos quartos conversando com os pacientes, levando uma palavra de conforto. Também tive a oportunidade de orar por um rapaz que estava desenganado dos médicos na UTI, né? Foi essa experiência que eu tive maravilhosa, né? De você ver a recuperação de uma pessoa que o médico falou que não tinha mais jeito, né? E se voltasse, ia voltar com muitas sequelas, porque ele sofreu um acidente, e caiu numa altura de 6 metros, bateu a cabeça e chegou lá desmaiado. E os médicos falaram, né, que se ele sobrevivesse era por um milagre. Até hemodiálise ele teve que fazer, começou a parar todos os órgãos. E aí, quando eu soube desse caso no hospital, eu chamei todas as outras irmãs, né, que sempre tem as enfermeiras, as irmãs, tinha todo mundo, uma liga para outra. Chegou um paciente aqui muito grave, gente, a gente vai ter que orar por ele, era assim, né? Uma ia comunicando para outra, então fazia aquela corrente, né, de oração dentro do hospital, era maravilhoso. A gente começava a falar o nome da pessoa, assim, vou levar na minha igreja para orar por essa pessoa, né? A gente não conhecia, mas a gente começava a pegar amor pela pessoa, de tantos enfermeiros falarem, né, com a gente, e a gente se reunia para orar. E nós oramos muito por esse paciente. E graças a Deus ele se recuperou e ele voltou sem nenhuma sequela. Eu tive a oportunidade de impor as mãos nele na UTI, né? E ele foi curado. E através dele, a mãe dele, eu conheci a mãe dele, ela se chama Luciana, e ela voltou para a igreja porque ela estava afastada. Então Deus tem seus meios, Deus tem seus propósitos, até que seja, né, na dor, né? Às vezes o Senhor usa, né, a dor para trazer uma pessoa de volta e usa nós também como canal de bênção na vida das pessoas. E é para isso que nós estamos aqui, para ser esse canal de bênção na vida das pessoas que necessitam de uma palavra de conforto nessa hora, né? Não só o paciente, mas a todos que estão no hospital, sendo também um acompanhante. Amém? Então, como o slide está ruim, eu vou começar aqui falando para vocês sobre a fé cristã, né? A fé cristã, às vezes as pessoas pensam que é um tipo de neurose, né? Mas os neuróticos, às vezes, também são cristãos, né? Às vezes a gente é chamado de neurótico, só fala nisso, só fala nisso, você não tem outra coisa para falar? Mas as pessoas tentam refugiar-se nos muros protetores, tem algumas pessoas que tentam se refugiar nos muros protetores da igreja, né? E outros desejam e chegam ao pastorado. Então, tem vários tipos de pessoas, né? Que almeja algo na igreja. Ela quer algo, ela quer ser pastora, ela quer ser missionária. Ela quer ser várias coisas na igreja, ela quer ter uma função, né? Mas às vezes, mesmo que ela não tenha consciência da sua neurose, seu desequilíbrio, constantemente elas estão influenciando demais e se comunicando de forma negativa. Algumas pessoas se comunicam de forma negativa, incompreensiva, né? Dentro das igrejas, porque ainda não conhece o seu lugar, não sabe o seu papel. Então, para você ser uma pessoa que um visitador hospitalar, você precisa ter essa vocação, você precisa ter esse chamado, né? Não é porque eu acho lindo, maravilhoso, mas na prática, na realidade, é bem diferente, né? Você tem que estar treinado para isso. Então, na realidade, há vários tipos de enfermidades. As enfermidades não se curam só com medicamentos, né? Mas sim com oração, intercessão. E também algumas doenças são causadas por conflitos emocionais ou espirituais. Então, ela logo necessita de um bom capelão, né? Essas pessoas necessitam, porque não é só a pessoa, por exemplo, ela tem um psicológico
que ela pensa, eu estou doente, eu não estou bem, e ela acaba ficando doente porque ela está pensando que ela está doente, né? É uma pessoa negativa. Então, o capelão pode mudar, né, essa situação dessa pessoa. Né? Às vezes ela não está doente, mas ela acaba ficando doente de tanto pensar que ela está doente. Aquela pessoa que, né, neurótica por remédio, toma remédio, eu vou ficar doente. Então ela tem um psicológico que vai causar uma doença nela. Aqui eu quero falar para vocês sobre alguns requisitos indispensáveis que o capelão hospitalar precisa ter. Eu vou ser bem breve aqui com vocês, porque é muito conteúdo da capelania hospitalar, irmão. Então, o capelão deve conhecer muito bem a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Né? Em 2 Timóteo 2,15 diz que a Bíblia serve de alimento espiritual para os servos de Deus, principalmente para aquele que exerce os seus diversos ministérios. É como se ela passasse a fazer parte do seu ser. Então, a Bíblia tem que estar dia e noite no nosso ser, na nossa mente. Porque você não tem só um ministério, às vezes, né? Você quer ter vários ministérios, além da capelania hospitalar. Você quer ir nas prisões, você quer fazer a escolar, né? Você quer fazer todas as capelanias. Mas você tem que se vocacionar em um, pelo menos, né? Desde que você consiga fazer todos, glória a Deus. Pode fazer também. Mas seria bom que se especializasse em um na sua vocação. Então, para isso nós precisamos, né, irmãos, estudar a Bíblia, né, nos aprimorarmos de todas as riquezas espirituais. Quando nos alimentamos da palavra de Deus, ela passa a fazer parte não só de nossa vida, mas também da nossa personalidade. Né? Quando antes de nós aceitarmos Jesus, nós éramos uma pessoa. Depois que nós aceitamos Jesus, nós nos transformamos em outra pessoa, porque a palavra de Deus mudou a sua personalidade e caráter. Nós temos que ter consciência disso, que a palavra de Deus transforma a vida. Se você não está transformado, é porque você não está lendo a Bíblia. Amém, irmãos? Então, é uma das coisas que você precisa saber. Todo aquele que se dedica ao ministério da capelania deve ser estudioso e conhecer a Bíblia, pois ela é o principal instrumento de trabalho do capelão e da capelã, que nos mostra todos os ensinamentos que passaremos aos enfermos e também a ela que testifica de Jesus. Amém? Então, eu vou começar falando aqui das quais habilidades para ministrar o evangelho aos enfermos que nós necessitamos de ter. Naturalmente que isso só pode acontecer com o preparo espiritual através da oração. A oração é essencial. Conhecimento e familiarização com a palavra de Deus e ter maturidade espiritual. Nós precisamos ser maduros, irmãos, na nossa caminhada cristã. Nós não podemos ser imaturos nem emocionais, né? Porque nós vamos passar segurança e conforto para o paciente, né? Por exemplo, se você não estiver bem psicologicamente, você não vá ao hospital. Se você tiver um problema, né, particular, não vá ao hospital, porque você vai estar abalado, né, psicologicamente. Se você tiver alguma doença ou resfriado, também não vá ao hospital. Então, tem várias circunstâncias que nós temos que ser maduros. Eu vou assim mesmo porque no caminho eu vou ser curado. Eu vou assim mesmo porque Deus mandou eu ir. Não, isso é falta de ética. Então, nós temos que ser maduros espiritualmente nessa área, né, irmãos? Então, a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, fala sobre doenças ou pessoas que foram ou eram acometidas de enfermidades, mostrando-nos que a doença faz parte da vida. Então, está ligada à nossa condição humana. Mas, apesar disso, ela é indesejável, né? Jesus dedicou grande parte do seu ministério curando enfermos. Não existe necessariamente uma relação direta entre a doença e o pecado. Pecado e fé. Então, são coisas distintas, né? São diferentes. A relação entre doença e pecado e fé. São coisas diferentes. Então, nem tudo é porque a pessoa pecou. Você está nessa situação porque você pecou a sua vida inteira. Aí que você quer o quê? Você vai ficar enfermo mesmo. Não pode falar isso, porque nem sempre é pecado, né? Pode ser
Embora, em síntese, toda doença tem origem de pecado, né? Que foi a queda do Jardim do Éden, né? Por isso que as pessoas acham que sempre é. Os casos individuais nem sempre são consequências de pecado de pessoas doentes. Então, há ocasiões, entretanto, em que isso pode acontecer. Atualmente, a maioria dos casos de AIDS, por exemplo, né? Todo mundo pensa assim, através do pecado, é através do pecado. Mas não é 100% pecado, porque tem várias maneiras de pegar, né? O HIV, através da transfusão de sangue. Uma pessoa que nunca cometeu nenhum pecado, não tiver relação, né, extraconjugal, pode acontecer. Então, nós não podemos falar diretamente que é o pecado, né? Por isso que ela está nessa situação. Então, é uma crueldade ensinar ou pregar cura e saúde instantânea, exigindo do paciente uma fé robusta, ou como alguns preferem, uma super fé, né? Aí você precisa ter uma super fé para você ser curado. Se você não tiver, se a sua fé for pequena, você não vai ser curado. Isso jamais a gente pode estar falando para o paciente, né? Porque vai gerar uma frustração no paciente e vai acabar ficando mais doente, né? Então, tem vários pacientes que foram desafiados, né? Desafiaram já pregadores, né? Iam lá e desafiaram, chamando de mentirosos por causa desse tipo de afirmação. Então, por outro lado, Deus não prometeu curar todas as enfermidades do corpo físico, né? Ele não fez essa promessa. Então, alguns creem cegamente que o fato de se terem convertido ou recebido Jesus como Salvador lhe confere imunidade em relação às enfermidades, né? Eu sou crente, então eu estou imune, eu nunca vou pegar doença nenhuma. Está enganado. Nós não somos, né, aquela pessoa que é blindada. Nós somos cristãos, nós acreditamos em Deus, nós temos fé, mas nós temos um corpo, né? Esse corpo fica enfermo também. E é normal, assim, você como crente, você está doente, né? Nós temos esse tipo de acusação, mas esse crente não pode ficar doente, né? Crente é de ferro, né? Nós temos que ser Robocop, né? Com tudo. Não é assim, irmãos. Nós temos a tendência de adoecer normalmente, porque nós temos um corpo, né? E esse corpo adoece. Amém? Então, Jesus está muito mais preocupado com a saúde total, integral, e não somente do corpo, né? Ele quer que nós estejamos a saúde completa, geral, da mente, corpo e tudo, né? Ele quer que nós sejamos saudáveis. Então, essa é a nossa missão, né? De levar esta convicção de fé através da palavra de Deus para esses enfermos. Então, Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida, né? Ele disse vida com abundância. Então, nós temos que crer que Jesus é vida e ele vai nos dar vida com abundância. Mas todos nós estamos sujeitos a ficar enfermos, né? E pedimos a cura, né? Nós ficamos enfermos de uma cura. Senhor, me cura, né? Mas tem certos casos que nós mesmos provocamos essas enfermidades no nosso corpo através da nossa alimentação. Nós não nos alimentamos mal, né? Comemos comidas industrializadas e queremos ter saúde. Aí você come tudo que não presta, fica doente e fala assim: Senhor, me cura. Daí Deus fala assim: você que está se envenenando. O que eu tenho a ver com isso, né? Então a culpa é de quem? Nossa, né? Nós não cuidamos bem da nossa saúde e culpamos Deus. Então, o homem é muito mais do que corpo físico e vale muito para Deus, né? E é precioso aos olhos de Deus. Nós somos todos preciosos aos olhos de Deus e Ele nos quer ver em perfeitas condições de saúde. Para isso, nós precisamos cooperar também, né? Então, parte B, capacidade para ajudar a pessoa enferma a reencontrar o equilíbrio perdido ou alterado. A doença não é confortável para ninguém. Toda e qualquer enfermidade grave provoca profundos distúrbios na vida psicológica ou emocional do indivíduo. Esses dias atrás, uns 15 dias atrás, eu fiquei enferma e agora tudo é Covid, né? Fiquei resfriada, fiquei com tosse, fiquei com a garganta ruim, né? Indisposta mesmo, uma gripe muito forte. Eu falei assim: ai meu Deus, será que eu tô com Covid? Já vem aquele negócio na cabeça, né? Aí vem assim o medo de falar com as pessoas, aí não posso falar com você, eu não tô bem não, gente. Eu saía correndo, os irmãos estavam estranhando, porque eu fico no final do culto conversando com todo mundo, abraçando. Aí eu saía correndo, né? Assim, tchau, gente. Quando via, ninguém me via mais, porque eu tava com medo de passar para alguém, se eu tivesse, porque eu não tinha feito, né, o exame de Covid ainda. Mas graças a Deus eu não estava com Covid. Graças a Deus, tive todas
os sintomas, né, de gripe forte, mas graças a Deus não deu Covid. Mas a gente fica com o psicológico abalado, gente. Fica pensando um monte de coisa, né? E tem horas que a gente dá uma baqueada mesmo sendo crente, né? A gente não é de ferro. A gente dá uma baqueada, mas depois a gente fica nem vara verde, né? Cara, enverga, mas não quebra. E aí, graças a Deus, eu tô bem hoje, né? E tô aqui, né? Falando com vocês. Né? Glória a Deus. Muitas pessoas estiveram enfermas, mas pelo poder da nossa oração, elas ficaram curadas. Então nós temos que acreditar no milagre do Senhor, né? Mas nós não podemos impor isso à pessoa, assim, você não acredita no milagre, né? Deus pode fazer um milagre na sua vida, você vai ficar curado hoje e tal. Isso a gente não pode falar, porque não acontece, a pessoa fala assim, mas você não falou que eu ia ficar curado hoje? Eu não fiquei. Que Deus é esse, né? Que você falou para mim e não aconteceu. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Letra D. Incluir no enfermo o senso de tranquilidade e confiança, preparando para o tratamento que se segue. Então, nós precisamos sempre passar tranquilidade ao paciente, né? Se ele for fazer uma cirurgia, nós dissermos, vamos lá, falamos uma palavra de Deus para ele. A gente não precisa levar a Bíblia para o quarto do paciente, nós precisamos usar versículos já, né, que a gente decorou, alguma coisa bem simples, né, um salmo de incentivo, né, de fé, que o Senhor está com ele. A gente tem que estar falando uma palavra de conforto para o paciente, que nem é falta de ética também a gente levar a Bíblia, porque pode trazer, né, contaminação, óleo para unção de um paciente. A gente não tem necessidade de fazer essas coisas. Então, quais são as condições básicas, né, visão, perfil e valores de um capelão hospitalar? Visão e preparo do capelão envolve compromisso para realizar a obra de Deus através da unção do Espírito Santo, edificando-se pessoalmente no cristão, se edificando pela prática da palavra e também se doando para a edificação das demais vidas humanas com amor e respeito. Qual a característica do capelão? Principalmente amor por Jesus. Nós temos que amar a Deus em primeiro lugar. Se a gente não ama a Deus, a gente não se ama, a gente não ama o próximo. Então nós temos que pedir, né, que o Senhor enche nosso coração de amor às vidas, né? E deve ser um amante de Cristo. Logo guardará seus mandamentos e o exercício da capelania é um desses mandamentos, né? Isso é um mandamento de Deus, né? Nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. Então nós temos que amar a Deus, senão nós não podemos amar o nosso próximo e praticar a boa obra com ele, né? Como um bom samaritano, né? E ser convertido verdadeiramente, né? Somente um capelão convertido poderá falar com convicção da experiência da conversão aplicada pelo Espírito Santo em Cristo Jesus. Então, do chamado vocacionado, né, que eu já falei para vocês, capacitado e enviado por Deus para a obra da capelania, porque houve a disposição de desprendimento, discipulado do mesmo em Cristo Jesus, né? Ele precisa ser capacitado e enviado por Deus. Você tem que ter essa convicção, né? Não, eu vou lá porque eu já sei de tudo, né? Não vou nem orar, porque eu já decorei todo o negócio que eu tenho que falar. Gente, tem que orar. Tem que orar e tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque as pessoas têm que ver Cristo em nós, né? Nós temos que nos capacitar. Ter uma vida consagrada, dedicada à oração. Capelão deverá ser uma pessoa equilibrada psicologicamente, intelectualmente e, acima de tudo, espiritualmente diante de Deus, mantendo a comunhão com o Senhor, sempre falando acerca das pessoas que hão de receber a sua assistência, né? Nós temos que falar de Deus principalmente, não de nós, da nossa vida particular, não chegar lá falando coisas da vida cotidiana, o que aconteceu no jornal, o que passou no jornal, que fulano morreu de Covid, isso não interessa. Nós temos que sempre falar do amor de Deus para essas pessoas. Nós temos que ter principalmente amor pelas almas. Eu falo muito de amor, né? Tudo que você vai fazer, irmãos, tem que ter amor, senão não vale de nada. E demonstrar através da compaixão, piedade e também a piedade, que é o sentimento de condoer-se pela dor e sofrimento de alguém. Condoer-se é você se colocar no lugar dessa pessoa. Você olhar para ela com uma dor
e você sentir na sua alma a mesma dor que aquela pessoa está sentindo. Eu já senti isso. É assim, é uma coisa de Deus mesmo, porque nós, como seres humanos, nós não conseguimos sentir o que o outro está sentindo, a não ser que nós estejamos cheios do Espírito Santo de Deus e olhando olhar a ótica de Jesus para essa pessoa. Do contrário, nós não vamos conseguir. E também usar de sinceridade, né? O capelão ou a capelã precisa ser verdadeiro sempre, franco com as pessoas, em suas palavras e ações. Não só em palavras, mas em ações, porque você pode falar, mas você pode agir de outra forma. Então, isso não é testemunho de um homem, mulher, um homem cristão, né? Em suas ações, para com as pessoas a qual estiver a trabalhar, e tudo isso permeado em amor e brandura, né? Nós temos que falar em amor, né? Sermos brando, né? Não sermos ríspidos com as pessoas, né? Então, para as pessoas poderem enxergar você como se fosse Jesus, né? Falando, né? Porque você fala de Jesus, você tem que passar, né? Essa expressão que Jesus passaria o sentimento também de misericórdia. Então, o capelão e a sua equipe auxiliar, que é a igreja que vai ao necessitado, somos reconhecidos como vaso de barro, né? Em 2 Coríntios 2,7, escolhidos por Deus. Nós somos escolhidos por Deus para praticar isso, né? A bondade, a misericórdia. Temos que ser pregador do evangelho. 2 Coríntios 4,5,4 diz: sermos capacitados por Deus, né? E 2 Coríntios 3, 5, 6, dar bom testemunho. 2 Coríntios 6, 3, Filipenses, executar a boa obra. Está lá em Tiago 1, 5, né? Isso tudo, gente, a gente aprende na Bíblia, né? Tá tudo lá, né? Então, por isso nós precisamos praticar a palavra de Deus. E qual o perfil que um capelão ou capelã deve ter hospitalar? A capelania hospitalar é a mais exigente de todas as demais capelanias. Ela é um pouquinho mais exigente, né? Porque tem muitas coisas que a gente precisa ponderar, porque a gente vai trabalhar com todos os tipos de pessoas, né? Ali naquele lugar. Não é só psicológico, mas é corpo, né? A pessoa está enferma, está psicologicamente abalada ali naquele lugar. Então, as características principais: vocação, um chamado precioso e ter convicção do chamado para esse ministério. É um ministério muito especial, né? Se vocês se dedicarem a ele, vocês vão gostar muito, né? Porque vocês vão aprender muito, né? Com as pessoas que estão ali enfermas e também os parentes, né? Que vocês podem estar alcançando, não para evangelização, mas com palavra de conforto para ambas as pessoas, porque a pessoa que está acompanhando também está sofrendo muito mais do que aquele que está, né, acamado, internado com uma doença terminal. É um sentimento muito que precisa ser confortado também. Postura e otimismo, né? Nós temos que ter a nossa postura e sermos otimistas. Nós não podemos aparecer diante do enfermo com uma fisionomia de preocupação, por exemplo, ou pessimismo. Deve manter uma fisionomia alegre, de simpatia e comunicativa. Minha fisionomia não ajuda muito, não. Às vezes eu estou pensando uma coisa, minha cara está falando outra. Então você tem que vigiar bastante. Né? Eu sou assim, né? Eu sou dessa maneira. Às vezes eu falo, você faz uma cara de espanto, né? Você vê uma pessoa lá de um jeito, você faz, não pode, né, fazer nenhum tipo de cara, assim, fisionomia, para a pessoa não ficar achando que, nossa, o que será que ela está vendo em mim? Então a gente tem que se policiar, se vigiar mesmo nessa área do nosso comportamento. Temos que ter um olhar bem discreto, né? Sempre com um sorriso no rosto, né? Sempre rindo, sempre alegre, para passar esse conforto para o paciente. A expressão facial do capelão, né? E principalmente dos olhos, deve ser a mais discreta e empática possível. O capelão precisa vigiar bastante no seu olhar, né? Como eu disse, né? Oh, não pode fazer assim, nossa, como você está? Né? Então tem que ser bem discreto, mesmo que você veja aquela situação terrível, né? Você tem que ficar normal, né? E olhar para a pessoa com um olhar assim, não de compaixão, nem de tristeza, nem de susto, né? Porque é tão automático da gente, né? Então você precisa se policiar bastante nessa área.
E a vida espiritual tem que ser bem abundante, né? Como eu falei de novo, lendo a Bíblia, diz a respeito de tudo que nós precisamos falar para o paciente. Se a vida com Deus, comunhão constante com o Espírito, haverá rosto alegre e cheio de esperança, né? Como que nós, sendo cristãos, né, e praticando a palavra de Deus, nós vamos chegar com a cabeça baixa, né? Ai, tô cheio de problemas também, igual você. Não pode, né, gente? Você tem que ser uma pessoa para frente, uma pessoa alegre, né? E sempre passar essa confiança para o paciente. E ser persistente, né? Porque às vezes você fala, ah, vem aqui, mas não está adiantando nada, não está surtindo efeito. A gente não pode ser pessimista, né? Ser persistente. Deve ser a pessoa persistente. Se começar a ajudar o enfermo, não deve desistir até alcançar um resultado. Tem que ficar ali, né? Não pode desistir da pessoa, porque Jesus não desiste de nós. Né? Se você tomar essa atitude, vai até o fim. E ter a mente aberta, né? Nós precisamos ter a mente aberta, não deve ser, não devemos ser inflexíveis, né? Na sua doutrina, principalmente. Não falar do que você crê, da sua doutrina, da sua igreja, da sua religião, porque nós teremos que lidar com vários tipos de religiões e seitas, vários tipos de crenças, né? Doutrinas, pensamentos diferentes. Então nós teremos que saber ser rejeitados também, como o pastor Washington falou, né? Ele falou várias coisas aqui da capelania hospitalar. Nós vamos ser rejeitados, vamos receber cara feia, né, pelos pacientes de outra fé, porque nem todos são evangélicos, né, gente? Tem todos os tipos de religião. Nós não podemos enfiar goela abaixo a nossa doutrina, a nossa religião. Ai, você precisa mudar, você precisa se converter. Não, nós não vamos lá no hospital para falar isso. Nós vamos só dar a palavra de conforto, fé e esperança. E, né, quando ele descobrir que a gente é evangélico, ele vai falar, ah, quer saber de evangélico aqui, nosso povo, né? E vai mandar nós até sair do quarto, nós vamos ter que manter a ética profissional, né, que nós aprendemos, que é a ética que eu falei para você. E ser sempre um estudioso da palavra, né? Sempre estudando. Deve estar sempre lendo, estudando, aperfeiçoando para aprimorar o seu trabalho, né? De capelão, e deve fazer cursos, seminários, congressos, se especializando, como nós estamos aqui, tem várias pessoas fazendo, né, a reciclagem, que já fizeram, né, voltaram para fazer, especializar, e para se atualizar, nós precisamos estar sempre atualizados, estudando sempre, porque as coisas estão mudando bastante, né, como o pastor falou, tá bem difícil, né, nós não estamos podendo praticar a visitação nesses tempos, né, difíceis, porque é o Covid, a gente pode nem visitar o paciente, que sendo parente, imagina não sendo nada dele, eles bloqueiam a gente em tudo. Então a gente vai ter que se adaptar a esse novo tempo, né? Sempre se atualizando, estudando o que deve ser estudado, sobre aonde você vai aplicar a sua capelania. Então, sobre o paciente, é preciso ter paciência, né? Paciência, né? Tem que ter muita paciência. Demonstrar a todos da família que o cercam também, né? Ah, não é só quando ele tá lá sozinho que você vai ficar lá. Se você tiver uma oportunidade de falar com os parentes dele, né? Sabe, para eles saberem quem você é, o que você tá fazendo ali. Às vezes a gente vai chegar, e quem você? O que você tá fazendo aqui, né? Aí você tem que saber se apresentar, se portar, falar sobre o seu trabalho com os parentes do paciente também. Tem que ter equilíbrio emocional, né? Nós temos que ser bem equilibrado emocionalmente e ter um autocontrole em todas as situações, né? Às vezes nós nos espantamos, a gente estamos desequilibrados psicologicamente e nós não suportamos certas situações. Às vezes um paciente morre, né, perto de você, você fica, ai meu Deus, vou desmaiar, ai não posso ver sangue, esse tipo de coisa, né? Então tem que ser bem equilibrado em todas as situações. Controle sobre suas emoções, pois situações chocantes surgem inesperadamente. Né? A gente não pode prever o que vai acontecer. Já aconteceu comigo, né? Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 18 anos, eu fiquei bem enferma depois que a minha mãe morreu. E eu tive que ir em hospitais e eu estava muito traumatizada com a morte da minha mãe. E eu cheguei no hospital porque eu estava com um cisto. E aí eu vi um homem chegando que ele tinha sido baleado. Sabe aqueles biombozinhos assim separados? Eu tava em um e ele passou. Aí depois eu falei, meu Deus, o que aconteceu com esse homem? Ele tava conversando com os médicos conversando com ele.
De repente, eu dei uma olhada assim, eu vi eles colocando esse homem, mesmo um homem que passou vivo perto de mim, num saco preto. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu fiquei mais abalada ainda do que eu já estava, né? Pela perca da minha mãe, eu vi o homem falando, depois ele morreu. Então, a gente não pode prever. Isso acontece nos hospitais. A gente morrendo todos os dias, né? E o que está acontecendo hoje com a equipe médica e os enfermeiros é muito sofrimento que eles veem, passam nos hospitais, porque eles veem pessoas morrendo e eles não podem largar, né, ali e sair correndo, mas a vontade deles é sair correndo, ir embora dali, né? E eu não quero ir embora, não quero mais ver isso, mas eles têm amor à profissão e eles querem, né, salvar vidas, né? A missão deles é salvar vidas, os enfermeiros e os médicos, mas está muito sofrido para eles, o psicológico deles estão abalado, então eles precisam muito dessa palavra de fé, né? Os enfermeiros, né, os auxiliares, os médicos, eles também precisam, né? E está tendo muito caso de depressão, pensamento suicida, né? Porque eles não estão tendo mais convívio com a família, tem medo de voltar para casa e passar Covid para os familiares, para as crianças. Teve um caso de uma enfermeira que ela tem uma filhinha, né? E aí quando ela chega do hospital, a filha fica assim, a expectativa da mãe chegando, né? E aí vem com os bracinhos abertos, ela fala assim: "Não, filhinha, não. Espera a mamãe tirar a roupa, espera a mamãe se trocar, tomar um banho". Aí ela fica: "Por que, mamãe?", né? Não entende. Porque ela queria dar um abraço na mãe naquela hora, não depois que passou o tempo, trocar roupa, tomar banho. Não é, mas a criança não entende isso. Então, para os enfermeiros, chegar em casa e não poder dar um abraço no filho na hora que ele precisa é muito dolorido, né? Isso vai acumulando e vai causando depressão, né? E vai causando doença neles, que eles têm que cuidar dos enfermos, eles estão enfermos. Então, nós precisamos dar essa ajuda também para a equipe médica e enfermagem, né? Que fala sobre o asseio, né? Que a gente tem que manter, deve andar sempre limpo, né? Sempre asseado. E agora, principalmente, não precisa nem falar, né, gente? Lava a mão, passa álcool, põe a máscara e tudo isso que a gente já fazia, agora é mais intenso ainda. A gente precisa tomar esses cuidados. E, principalmente, amor. Havia um amor, de novo, muito amor nas vidas, né? Nós devemos ter amor no coração, amor de verdade, que é uma virtude essencial para o capelão. Ser homem e mulher de oração. Amém? Preparo profissional, líder com enfermeiro. Então, eu já falei, né, de lidar com os enfermeiros. Valores do capelão. Qual que é o maior valor de um capelão? Ter empatia. Mas que palavra é essa? Empatia, né? O que significa empatia? É um dom fundamental que torna possível nos vincularmos ou ligarmos com demais emocionalmente. É a capacidade de sentir ou perceber o que o outro sente por meio de seus gestos e das variações de seu tom de voz. Nós nos damos conta do estado de ânimo de outra pessoa só escutando a sua voz e vendo a expressão do seu rosto. Empatia é a comunicação entre dois seres humanos. É a base da comunicação. Nós precisamos ter empatia, né? E escutando a pessoa, prestando atenção na fisionomia do rosto, não sempre querendo falar, mas escutando a pessoa, né? E se condoendo por ele, tentando sentir o que ele está sentindo. Nós estamos ali para ouvir mais do que falar. Ele precisa falar, ele precisa se expressar, ele precisa colocar para fora os sentimentos que ele está ali, né? Precisando desabafar com alguém. Nós estamos ali para isso e não para falarmos dos nossos problemas para esse paciente. Identificar, que nós precisamos identificar. O que é identificar? Expressar a ideia de duas coisas iguais, semelhantes. O outro é ser humano igual a mim. Ele também é igual a mim. Ele sente o que eu sinto. Nós somos seres humanos iguais e poderia estar no lugar dele, né? Então eu tenho que me colocar no lugar dessa pessoa. Empaticamente percebemos os sentimentos de outras pessoas. Esse sentimento nos lembra de sentimentos próprios, experimentados em algumas ocasiões, né? Como eu já falei, eu também já senti isso, né? Tive a perca da minha mãe, eu tive a perca de um irmão.
né? Eu estou no meu segundo casamento, eu tive a perca do meu primeiro marido, foi muito trágico. Então, são várias coisas que vai acumulando dentro de nós. Mas graças a Deus, de tudo isso eu fui curada através da palavra de Deus. Então, se eu fui curada, outros também podem ser curados como eu fui curada, né? Feridas na alma, coisas do passado que insiste, né, em nos perturbar mentalmente e acaba nos causando enfermidades, né? E nós precisamos nos curar principalmente a nossa alma. Então, quando nós nos identificamos com outra pessoa, subconscientemente nós projetamos em seus sentimentos, percebidos empaticamente. Nós temos que nos projetar no sentimento do outro. E por um momento sentimos como se fosse aquela pessoa sofrendo, né? Então, nós temos que ter essa empatia. Lá em 1 Coríntios 13 fala sobre o amor, né? Todos aqui já leram 1 Coríntios? Então, é maravilhoso, né? Leiam bastante 1 Coríntios 13, que fala sobre amor, a necessidade de amar, relacionamento, né? E fazer relacionamento com pessoas, se realizar no contexto das relações humanas, significativamente, né? Aí a falta ou necessidade do amor pode levar à depressão. Se a pessoa não se sente amada, né, ela se sente deprimida, ela se sente excluída, ainda mais numa situação de enfermidade, né? Então, qualquer doença pode reforçar no enfermo a ideia de que nunca foi realmente amado, né? E se ela já se sentia não amada, né, por ninguém e nem por Deus, ela vai se sentir pior ainda, rejeitada, excluída, né? Ninguém vem me visitar, né? Eu tô aqui julgada no hospital, Deus não me ama, né? Deus está me castigando. Tudo isso passa pela cabeça da pessoa. Então nós estamos lá para fazer com que a pessoa rejeite tudo isso na mente dela. Amar é sinal de maturidade. Então, se você é uma pessoa madura, você vai conseguir amar seu próximo. Madura espiritualmente, né? O visitador deve estabelecer um clima de mútua confiança, permitindo ou encorajando o paciente a expressar-se livremente. Né? Eu tô aqui para ouvir você, eu vim aqui para te ver, né, para te confortar. Você quer conversar, né? Sempre deixa ele à vontade, não imponha nada para ele. Quando ele quiser falar, ele fala, se ele quiser ficar quieto, ele fica, né? Que nem os amigos de Jó ficaram lá, né, só quietinho, olhando para ele, né? Mas ficaram pertinho dele. Ele se sentiu confortável com os amigos ali, né? Só olhando para ele. Às vezes não, às vezes sim, né? Mas eles estavam ali. Amor que se manifesta em aceitação. Isso é aceitar o paciente e amá-lo a despeito de seus problemas. Né? Ai, essa pessoa, meu Deus do céu, não aguento mais ouvir essa pessoa, esse problemático. Nossa, eu já tô cheia de problema. Então você não vai lá, porque você só vai ouvir problemas. Tem pessoas que são otimistas, tem pessoas que aceitam de bom coração, tem pessoas que mantêm a fé, mas tem pessoas que não mantêm. Né? Elas decaem quando ficam enfermas. E é para essas pessoas que nós temos que ir. Então, a doença pode intensificar o medo, a emoção, né? A emoção dolorosa, medo da dor, do diagnóstico, de não se recuperar, medo de perder o controle, medo de se expor, né? Ou perder parte do corpo. Tem gente que perde parte do corpo que tem que ser amputado. Imagina o psicológico de uma pessoa, né? Que é diabético, vários casos de amputação, de perna, de pé, né? Ela se sente muito deprimida, né? Então, nós temos que confortar essa pessoa. E dizer que existe um Deus que tudo pode na vida dela, que é todo poderoso, né? Que o Senhor pode confortar em todos os momentos da vida dela. O amor, o medo do futuro, né? O medo da morte. Todos nós temos medo, né? Nós temos esse sentimento de medo. Mesmo nós sendo cristãos, quando fala em morte, nós ficamos assim, né? Se você não tiver certeza para onde você vai, né? Você fica, e agora, né? Será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Você pede. Então, o momento que nós nos aproximamos mais de Deus é quando nós estamos enfermos. Quando nós estamos precisando de Deus, porque quando nós não estamos precisando, a gente fica um pouco distante de Deus. Mas quando nós estamos enfermos ou problemáticos, precisando de uma resposta de Deus, eu vou fazer um jejum, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, você quer fazer tantas coisas porque você está precisando de Deus. Mas quando você não está precisando, você não se aproxima de Deus. E é assim com todo mundo, né? Normal. Então, aquele que experimenta o amor de Deus sente-se valorizado, libertando-se para amar a Deus.
a si mesmo e aos outros. Então, quando nós transmitimos este amor para as pessoas, você vai servir de canal de amor, de bênção ao paciente e passar a esperança em várias fases de crise, né? Bem, então eu quero deixar para vocês aqui, né, esse breve resumo, irmãos, porque eu já estou avançando do horário, né? E meu maridinho está ali, olhando para mim. Então, eu vou deixar só uma palavra aqui. Quando começa a olhar para mim, eu fico nervosa. Ai, meu amor. Então, vou deixar aqui uma palavra para vocês estarem pensando, né? Pensando, mas não só pensando, também colocar em prática, né? Vocês podem escrever no papel aí, se vocês quiserem, porque tá aí, né, no slide de vocês. Qual o papel das nossas igrejas em nosso mundo atual, né? O que nós precisamos fazer? Porque as coisas estão mudando. Como nós podemos abrir mais novas portas, dando oportunidade para que mais pessoas creiam na palavra que nós pregamos, né? Nós precisamos um meio de abrir essas portas. Outra pergunta: como pôr em prática os dois imperativos de Jesus? Como que nós podemos? Como minha igreja pode agir para ser igreja nesta cidade onde eu moro? Né? Nós temos que pensar nisso. Fazer um plano, elaborar, chamar pessoas, ser influente, né? Não ficarmos parados, cumprir o ídolo do Senhor e chamando as igrejas a se unirem nesse propósito. Não vá sozinho, chame outras pessoas que têm a mesma vocação que você. Quais são os desafios que precisamos levar a sério no século XXI? Para sermos igreja que ouça e responda as perguntas levantadas em nosso tempo. Então, nós precisamos analisar e pensar sobre isso. Qual é o nosso papel como cristão? Qual é o nosso papel como igreja? É fato desafiador para as igrejas inseridas nas grandes cidades que pregam o Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo Ele quer nos dar, Ele nos dá essa oportunidade, né? Essa roupagem, para nós estarmos indo e cumprindo o que o Senhor tem colocado no nosso coração. Evangelismo, na realidade, cabe à igreja e a responsabilidade é apresentar-se com distinção de pessoas, mas ao mesmo tempo ser distinguido pelas pessoas como um órgão transformador de vidas através da palavra, a palavra de Deus pregada. Amém, irmãos? Então eu deixo essa reflexão para vocês, né? Eu vou parar por aqui porque é muito complexa a capelania, mas vocês têm aí o manual, o livro, né? E vocês adquiriram. Qualquer coisa vocês usem o livro, né? Não esqueçam de ler o Código de Ética, que é muito importante. Eu agradeço a todos, né? A atenção de todos. E agora eu vou dar a senha para almoço, né?